E aí, moçada, aqui Marcos Oriá, começando mais um programa Hashtag Arte, direto dos estúdios da TV Dedê, a TV da casa de Vovó Dedé. E hoje temos a alegria, a felicidade, a honra de trazer à bancada o artista visual inglês, Neil Price. E aí, Neil, beleza pura? É um super prazer ser aqui. Obrigado muito para o convite. E é minha primeira vez na casa da Dedé. E que lugar espetacular. Massa, né? É história interessante e positivo. Acho que a gente precisa desse positivismo no positividade, mundo atual. Verdade. Neil, a galera de casa quer saber, primeiro, como a arte convidou Neil Price para ser artista, né? Como foi esse encontro? E depois, como o Neil Price veio parar no Ceará? Olha, respostas são longas. Eu vou pedir desculpas. Temos algum tempo. Pedir desculpa em avanço. Eu sou pessoa igual de meu terceiro idioma português, pessoa de muitas palavras. Eu gosto de falar. Que bom. Então, eu parou da arte com 11, 12 anos na África do Sul, onde eu fiz escola. Sistema você escolhe entre latim e arte. Então, eu abandonou a arte com 12 anos e nunca pensava que eu sou pessoa do arte. Esqueceu disso. Entendi. Seguiu uma carreira como professor de matemática. Professor de matemática? Que legal. E em uma das escolas na Inglaterra, estava trabalhando na Inglaterra, eu comecei a ajudar um professor a cuidar de um grupo de, entre aspas, não vou ser entre aspas, um grupo de delinquentes. Sim. E eu precisava cuidar deles. E eles um dia falavam, se isso é tão legal que você está falando, por que você não desenha essa cena que você está pedindo que a gente desenhar? Eu disse, bom, eu vou desenhar com vocês. E eu redescobri que eu gostava de desenhar. Legal. Depois saí da Inglaterra, chego no Peru. Peru, Lima, ensinando matemática em uma escola britânica. E minha ideia não era... arte era longe de meus pensamentos. Mas a esposa de um amigo me convidou, faz uma experiência. Ela deu aulas de escultura de madeira. E a ideia, a proposta era... Eu falo, mas eu não sou escultor. Eu falo, não, mas isso não é ponto. Você vai aprender a falar espanhol. Então, porque as pessoas só falavam espanhol. Com contato, não é? Sim, com as pessoas. Então, minha ideia inicial com essa aula era uma atividade interessante onde eu vou ser forçado a falar espanhol. A se comunicar. Sim. Dentro da oficina. Então, a ideia era aula da linguagem, de verdade. Que legal. Não era aula de arte, né? Aula de arte era só o pretexto. Mas eu gostava e fiz 2 peças, mas depois deixou a um lado. Chego no Brasil em 2002, ensinando matemática, uma escola britânica de novo. E um dia de meus primeiros meses no país, eu estava andando. Eu vi um cara pegando uma escultura de ferro soldado. E eu começo a conversar, eu falando um tipo portunhol, e ele era um cara muito alegre, Marcelo Melo, um gaúcho. A gente começa a conversar, e ele me convidou, faz aulas de soldagem elétrica e escultura. Eu falo, mas eu não sou pessoa prática, essa coisa da soldagem, isso é longe de mim. Mas eu lembrou do Peru e pensava, olha, isso vai ser a atividade perfeita para eu trocar espanhol para português. Para português. E ele, gaúcho, ele colorado, gostava da Inter, gostava de cerveja, a gente ficava grandes amigos. Legal. E eu descobri que eu gostava tanto escultura. Que legal. Começa... E uma coisa leva a outra, e eu chego um momento fazendo uma exposição no Centro Brasileiro Britânico, 70 peças, grande exposição. Eu penso, puxa vida. Eu virou um artista, escultor. Mas estava martelando um pouco na cabeça
uma ideia que eu falava muito com meus alunos na escola. Eu tinha um papel meio pastoral, meio psicológico, orientador, falando com eles sobre essa teoria de 10.000 horas, que talento é uma coisa, mas, na verdade, para ser um sucesso, um mestre, você precisa praticar, de uma certa forma, objetivo. Trabalho. Para 10.000 horas. 10.000 horas? 10.000 horas. Essa é uma teoria bem elaborada na psicologia. Não uma regra, não estou falando isso, mas bate com nossas experiências. 10 anos trabalhando 2, 3 horas diário, você vai virar um craque, se você está pensando bem em que você está fazendo. E começa em minha cabeça um pensamento. Eu gosto da arte, eu estou produzindo arte, a arte está dando sucesso, eu vou mostrar uma das peças que tem nas fotos mais tarde, hoje a gente vai conversar. Então, eu estava chegando a um ponto interessante em minha arte. Entendi. Mas eu começo a pensar, o que acontece se eu dedicar à arte? Realmente dedicar. Se dedicar integralmente, né? Sim. Se integralmente, mas se eu entrega a arte. Uma entrega para a arte, né? Sim. Entendi. E em esse tempo que começa essa linha de pensamento, eu encontrei com minha esposa Rita, ela filha de Beberibe, do rural de Beberibe, um pequeno vilarejo, Paripuera. Beberibe, no Ceará. Sim. Nossa Paripuera, 100 quilômetros de Fortaleza. Minha primeira visita a Paripuera era em fim de 2008. Entendi. E ela falava com a mãe, não vende esse terreno. Eu começo a comprar o terreno. E começa uma ideia na minha cabeça. Eu vou aposentar um dia e isso vai ser o momento de ser artista. E eu vou começar a construir um espaço lá no Paripuera. Só que uma ideia leva a outra. E eu começo a pensar que não, eu quero ser artista mesmo. Quero ser logo artista. Sim, né? Porque espera até aposentadoria. 60 e tantos. E, cortando a história, eu consegui, nesse tempo, comprar um apartamento em São Paulo, apartamento, aluguel suficiente para viver no vilarejo. Entendi. Então, bom, eu não preciso muita coisa, eu planto minha macaxeira, eu tenho Que mangas, legal. eu tenho fruta, verduras. E é um sítio grande. Espaço grande, eu vou construir um parque de escultura. E hoje o teu ateliê é nesse sítio que comprou quando veio de São Paulo. Sim. Então, isso eu comecei a comprar o terreno em 2008, comecei a construir nossos espaços, nossa infraestrutura em 2010 e mudou definitivo para Paripuera em 2014. Massa. Então, massa. Aí desde lá está radicado no Ceará, em Paripueiras. Paripueiras é próximo a Beberibe? Como é que geograficamente? Bom, Beberibe, para quem não conhece, algumas pessoas pensam como Beberibe Moura Branco, um lugar pequeno, mas Beberibe, como distrito municipal, é enorme. É um município grande. É X mil quilômetros quadrados. O litoral do Beberibe, 50 quilômetros. Então, bem grande. E Paripueiras? É 40 quilômetros no litoral do Beberibe. Então, mas faz parte de Beberibe ou faz parte de Beberibe? Então, é uma localidade de Beberibe, né? É como Morro Branco e Paripueiras fazem parte de Beberibe. Exatamente. Né? Então, Nil, só dando uma recapitulada para a galera de casa. Nasceu na Inglaterra, é isso? Foi para a África do Sul, com 7 anos. Até 12 anos estudou arte por ali. Então, na escola. Mas tinha que optar latim ou arte, ficou com arte. E aí depois foi ser professor de matemática, né? Começou com a história para as exatas. Sim. E foi professor de matemática da África do Sul. Foi para o Peru. Não, primeiro foi para a Inglaterra. Voltou para a Inglaterra, foi para o Peru. No Peru, para entender a língua, foi fazer esculturas de madeira. De lá veio para São Paulo, do Peru para São Paulo, também para entender a língua, foi fazer esculturas de ferro e acabou virando esse maravilhoso escultor e depois veio se apaixonou por uma cearense e veio pelo amor e pela arte
no Ceará. Amor, principalmente de uma pessoa, Que massa. mas também amor do arte. Que massa, cara. Que história massa, né? E matemática e arte. Isso é pergunta. Como é esse encontro? Como é que um matemático vem a fazer arte, um artista pensa matematicamente? O que é que tem a ver? Qual é a imbricação? Olha, a primeira coisa é que para muitas pessoas é difícil entender que ensinando trigonometria, cálculo, álgebra, que isso tem que ver com arte. E é um lado tem absolutamente nada a ver. Mas acho que a resposta que eu dou às pessoas é arte é uma forma de expressar coisas interior. Então, a pessoa que eu sou, que foi professor de matemática, sai um pouco em minha arte. E que foi interessante agora, eu fiz uma pequena mudança. No São Paulo, eu estava trabalhando principalmente com ferro soldado. Quando chegou na nossa casa, era problemas com energia. E eu comecei a trabalhar com arame. Porque não precisava elétrica. Era simplesmente manual. Sim, né? manual e alicate e mãos. E o trabalho, ao mesmo tempo, eu estava sofrendo um pouco dessa síndrome do impostor. Eu lembro um momento bem claro disso. Eu estava na Polícia Federal, nada sério, trocando informações e renovando minha vista permanente. Entendi. E eu precisava escrever profissão. Eu escreveu e parou. Com caneta. O que eu escrevi? Professor ou artista plástico? Era um momento muito assim. É um divisor de águas aí, viu? E eu escrevi o artista plástico. Que massa, cara. Eu começo a pensar, mas eu não sou artista plástico, porque eu sou pessoa essa coisa da uma educação mais formal, sou pessoa que pesquisar muito, que estuda, que lê muito. Então eu começo a estudar arte por minha própria conta. No YouTube você tem faculdade da arte. Com certeza. E eu começo a estudar anatomia. Entendi. E agora, outra coisa, eu vou desviar um pouco. Porque a história, eu lembro, quando eu estava criança no África do Sul, eram 8 primos. E todo mundo falava de Papa Joe e Granny Fan, nossos avós. E Papa Joe era doutor, médico. Meus tios eram médicos. E a esposa, Granny Fan, era um professor de matemática. E eu fiz um discurso de 90 anos dela, falando que, olha, todo mundo perguntava quem vai ser doutor, como o avô e como os meus tios. E ninguém foi doutor. E ninguém perguntava, um pouco preconceito. Ninguém perguntava quem vai ser professor de matemática. E agora eu sou professor de matemática. Entendi. Agora, o que isso tem como resposta? Você avança 30 anos, eu chego no Paripuera e começo a estudar anatomia. Eu tenho livros e livros. Começou tudo de novo. Né? Eu tenho o livro de Papa Joe, Grey's Anatomy, do século XIX, está na minha casa. Eu leio esse livro. Eu começo a estudar anatomia, porque meu trabalho em arame, para, vamos falar, conquistar esse síndrome do impostor, eu quis saber um pouco, base um pouco mais acadêmico. Ciência, né? A ciência do corpo, para poder colocar na escultura o mais fiel possível e algo estudado, né? Sim. Algo pensado. É a questão do cientista, do pesquisador, Exatamente. De alguém que precisa do estudo, né? Para validar. Mas a história vai mais longe, porque agora a linguagem que virou minha forma mais natural de expressar, a linguagem própria, artista que eu descobri, esse desenho três-dimensional. E quando você olha essas esculturas de figura humana, por exemplo, dá a lembrar esse desenho no computador. Entendi. E o escultor no computador trabalha com
uma tela que ele modificou usando um tesselagem com formas geométricas. Então, quando você olha meu trabalho, muitas pessoas falam que dá a lembrar esses desenhos. Por exemplo, quando você vê um desenho de um carro, Entendi. no sistema de computador, começa A trama, né? Sim. Quando está renderizando, Exatamente. antes de finalizar. Sim. Né? Então, exatamente. Aqui, ó. Então, essa que dá a lembrar muito meu trabalho. Massa. E tem uma questão muito anatômica Sim. mesmo, né? E é interessante que o teu trabalho, a gente vai já falar sobre os próprios trabalhos, ele tem muito movimento. Né? Tem muito movimento, apesar de ser o trabalho em si, ele é estático, porque é uma escultura, mas ele tem movimento, né? E por ser escultura, a cada ponto que você olha, você tem uma novidade, né? Que é o grande lance da escultura, que eu acho. Sim. Tridimensional, né? E nos termos da história da arte, eu sou super fã da história da arte, acho que, mas também da matemática, de qualquer coisa que você é interessado, você tem que conhecer o passado. Isso. É essencial. É fundamental. E se você olha, uma das grandes rupturas da escultura foi com os trabalhos que é um dos meus pontos referencial, da Alexander Calder. Massa. E ele foi um americano. A formação dele era da engenharia mecânica. Olha aí. Mas de lá, nos cientista. anos 20, ele foi a Paris. Ele começa a trabalhar com arame. E ele fez coisas extraordinárias com arame. Também fez pequenos... parte da cena da arte de Paris. Ele fez um circo com leões e acrobatas e coisas muito interessante que ele fez com arame, com tela. Depois, quando ele voltou vamos falar, um mundo menos boêmia, ele foi famoso para fazer esses móveis. Entendi. E esses móveis dele são coisas enormes. Fantásticos. Grande dimensão, né? Por exemplo, eu vi um no Washington, no instituto lá, e tem 30 metros. Que coisa imensa, né? E a pequeno movimento da ar, não vou falar vento, só o movimento da ar dentro desse museu, o móvel gira. Então, quer ele introduzir a linguagem da escultura a essa coisa dinâmica. Física. Que combinando a física, ele foi engenheiro, Isso. mas com essa experiência do movimento. Que massa. Então, a arte dele foi arte que estava em movimento. E com a questão, ele usou a engenharia, né, Isso. que era a formação dele, e uniu com a arte, né? Sim. Então, essa questão da arte e de outras áreas do conhecimento, né, e da ciência, elas estão sempre juntas, né? Quando a gente vê um trabalho teu, a gente vê movimento, e o tridimensional, ele vai para além, porque a gente vê profundidade, você vê transparência, né? Então, para além do tridimensional, tem mais dimensões aí, né? É incrível. E aí a pessoa diz, a gente conversou com a Karine e com a Diana aqui recentemente, a Karine dentista, advogada, Cláudio César, advogado, né? Isaac Furtado, médico, né? Neil Pearce, matemático, né? Então, nada impede que a separação do conhecimento é meramente didática, né, Neil? Sim, meu pensamento em cima de tudo isso é que é um grande erro essa separação. Entendi. E foi, para dar um exemplo, o Niels Bohr, que foi um dos pioneiros da física quântica, no escritório ele tinha uma obra cubista. E que foi cubismo? Cubismo foi
tentativa a colocar 4 dimensões em 2. Então, mais uma dimensão, né? Você está representando algo tridimensional em 2 dimensões, mas com cubismo tem essa coisa de diferentes movimentos em espaço durante tempo. Massa. E a física, eu tenho um livro muito interessante que eu sempre voltar, Einstein e Picasso, era uma história das vidas paralelas dessas duas, o grande físico e grande artista, porque você não tem como separar as lineagens de pensamento de um momento. Daquele momento histórico, sim, né? E a mesma da coisa humanidade. da agora. Não é vantajoso separar pensamentos ou encaixar com um nome, ciência, arte, literatura. Não, tudo é uma mistura. Verdade. E eu vi, e isso sempre é interessante com meus trabalhos, quando eu converso com pessoas, sempre eu começo a explicar que eu faço uma coisa por um motivo e depois terminar, eu começo a descobrir pensamentos, por exemplo, sobre a física ou sobre outros assuntos, no arte. No próprio trabalho. Né? Porque esses pensamentos que você tem são presentes em você quando você está fazendo sua arte. Então, você não tem como ligar, desligar, e você tira uma ideia para pensar, depois recolocar uma caixa, fecha a caixa. Não dá. Não, a coisa está presente fluindo, em você o tempo inteiro. Exatamente. Se você está consciente disso ou não. Massa. E essa questão de você produzir a arte e depois descobrir algo novo na própria arte é muito massa, né? Eu uso aqui as palavras do Mano Alencar, que a arte tem vida própria, né? O Ivan Guimarães falou que arte é energia, e a gente serve, claro que tem toda uma história, uma bagagem da gente, né, Nil? E um trabalho desse, eu entendo que é um mero recorte de um processo e de uma vida. Então, quando é produzido um trabalho de Neil Pearce, a galera às vezes pergunta, pai, quanto tempo tu levou a fazer esse trabalho? Eu digo, poxa, a primeira exposição eu tinha 5 anos, eu estou com 52, então tem 47 aí, salvo engano, né? Então tem todo um processo. E quando a gente faz o trabalho ele ganha vida própria, né? Sim. E aí você vê milhares de coisas no trabalho que você não estava enxergando, né? E começa a estudar o próprio trabalho, né? Acontece muito isso contigo, tu faz o que tu estás dizendo, né? Faz quando olha e diz, poxa vida, saiu o que eu pensava, mas saiu mais ainda, né? Tem uma coisa que é difícil de explicar, porque é um livro, é a parte visual do livro eu tenho que explicar. Mas um escritor, Steven Pressfield, um americano que escreveu um livro fantástico, a Guerra da Arte. Não a Arte da Guerra, que a Guerra da Arte, né? Sun Tzu, mas é a Guerra da Arte. Isso sobre o processo criativo. Em outro livro, ele escreveu sobre um processo que arte é descobrindo você. E ele fala várias opções, que, por exemplo, se eu estou falando Neil Pearce, descobrindo Neil Pearce. Mas ele fala essa frase 4 vezes, e, afinal, ele está falando 2 opções. É Neil Pearce descobrindo Neil Pearce, um novo Neil Pearce. Entendi. Ou é Neil Pearce descobrindo Neil Pearce sem aspas, o essencial. E o ponto que ele chega é que, fazendo arte, não é que o real inventar uma nova versão da eu, não, é a versão da eu que foi criado da vida, das experiências, vai descobrir o eu essencial. O verdadeiro, né? Verdadeiro âmago. Que essa outra versão de mim era programado por o sistema educativo da África do Sul, foi criado por minha história familiar, foi criado por todas essas experiências no mundo inteiro.
agora que eu penso, quando você entrega a arte, que começa a acontecer, que todos nós estamos buscando é A verdade. É a verdade, mas você vai ver essas influências. Por exemplo, Claro. em minha arte, você vai ver, quem conhece a arte da escultura do Brasil, você vai ver traços do trabalho de Chico Stockinger, por exemplo. Entendi. Um austriaco naturalizado brasileiro do sul do Brasil. Tu bebeu na fonte ali, Mas, né? mas Coisa. por que ele? Porque eu estudo escultura com Marcelo Mello, que foi um filho de Porto Alegre, que aprendeu sua arte lá, que conheceu personalmente Chico Stockinger. Então, eu vou, assim, com todos esses caminhos, esses traços estão lá presentes em meu trabalho. Massa. E Mas é verdadeiro, não é simplesmente a história do professor, a história do inglês e tal, é mais que isso, né? É algo mergulhado e a arte, ela é desprendida. Né? E eu vou dar uma metáfora que eu acho que tem muitas coisas no arte visual, é bom explicar usando música. Massa. E na música, você tem essa coisa, eu gosto muito de guitarra. Mas toca a guitarra? É um sonho. Um dia eu vou aprender ainda dá certo, né? Vai dar certo. Mas eu lembro, por exemplo, quando você está criança e você começa a gostar da guitarra elétrica, você gosta dessa coisa muito rápido, muito complexo, muitas notas. Eu gostava da Iron Maiden, de Jimi Hendrix. Massa demais. Coisa fantástica. Mas eu ouvi não lembro qual, um dos guitarristas falando uma coisa muito interessante. Você começa a aprender a tocar guitarra e você fica apaixonado para a técnica, para tocar mais e mais rápido. Entendi. E o que acontece na passagem do tempo? Você começa, com todas essas notas de música, você começa a jogar fora. Você começa a tocar menos notas. E você a expressar mais com menos. Com menos, simplificando. Simplificando, tirando o supérfluo. Massa. Então, e isso é coisa que, por exemplo, o Michelangelo, que é um grande herói meu, que ele, acho que ele falava sobre isso. Ele está descobrindo dentro de um bloco do mármore, ele está tirando o supérfluo. O que não precisa, né? A escultura está dentro do mármore. Entendi. A essência. E ele vai descobrir. Agora, estamos fazendo isso e temos que fazer isso muitas vezes. Com certeza. Porque a gente vai... Tirando o ruído. E a gente vai descobrir uma coisa, mas os caminhos falsos são muitos. Exatamente. E o caminho, eu acho que, sem dúvida, ser escultor é um caminho lento. Não tem... O Michelangelo não tem atalho. Michelangelo fez coisas jovem, mas é porque ele começava jovem. Mas a arte não tem atalho. Eu acho que nem para a música, nem para as artes visuais. A teoria das 10 mil horas, né? 10 mil horas, pronto. Tem que trabalhar, né? Claro, existem as exceções, né? Conversei aqui recentemente com o Renato Samuel, um abraço, Renato. A gente vai... o hashtag Arte com o Renato está muito massa, né? Já transmitimos. E está no YouTube. E o Renato aprendeu a tocar guitarra em 3 meses. E toca muito bem. E ganhou prêmio. Com 3 meses ele foi para cima. Mas tinha uma bagagem. Não tem como. Certamente tinha uma bagagem nele, né, para poder colocar para fora, para poder se manifestar daquele. Claro que a inteligência humana, cada inteligência é uma inteligência. Né? Há pessoas que têm a capacidade do atalho. Mas se você... como diz o outro, é bem normalzinho, né? Não tem essa questão de ter essa super habilidade, você vai ter que produzir, trabalhar muito, né? Tem que trabalhar muito. Pessoa, vai conhecer. Mas eu não acredito. Eu acredito que cada um tem sua própria essência. Claro. Tem pessoas que vai pegar algo mais rápido, algo menos rápido. Mas houve trabalho, claro, né? Mas não existe... O grande exemplo de um gênio jovem era Mozart.
Só que quando você estuda a vida de Mozart, você começa a contar os números de horas de trabalho, as experiências, o fato que ele foi o segundo, ninguém fala da irmã dele. Entendi. Quando você começa a ver a história dele, ele não quebra essa regra. Ele começa a fazer essas coisas depois décimos de milhares de horas de trabalho. Entendi. Essas pessoas que agora no YouTube, você tem muitos vídeos de pessoas que aprendem guitarra, parece rápido, mas não, eles dedicam muito tempo. Muitas horas, né? Muitas horas, e verdade. outra coisa que mudou agora, essa que é muito interessante, é que temos uma eficiência da aprendizagem muito melhor que claro. antigamente. Eu jogo muito xadrez. E agora tem grandes mestres saindo com poucos anos, com 12, o mais jovem, Abhimanyu Mishra, com 12 anos e 7 meses. Olha aí, que ele massa. virou um grande mestre de xadrez. Mas ele estuda o tempo inteiro. Entendi. E ele tem a possibilidade que tecnologia oferece. Pronto. É extraordinário. O instrumento que está... Estamos abençoados com isso. Pronto. O que ele tem na mão para estudar é muito mais do que se tinha antigamente, né? Então, às vezes, as horas de estudo e o tempo de dedicação foi menor, mas foi muito intenso. E mais eficiente. E mais eficiente. E essa tecnologia está me ajudando agora, porque eu não tenho modelos, mas a minha grande inspiração é a estátua de Davi, de Michelangelo. E na internet, gratuita, você tem um 3D, escaneado de Davi. Você pode fazer um zoom, você pode girar. É outra coisa, né? Então, eu tenho como estudar o melhor, do meu ponto de vista, escultura clássica da figura humana. Eu tenho uma aula de referência em minhas próprias mãos. Muito computador. eficiente e muito melhor do que era não muito tempo atrás, né? Mas mudou muito essa questão da forma de aprendizado. Sim. E por falar em aprendizado, né, mostrar para a galera de casa, começar a mostrar os trabalhos fantásticos, maravilhosos. Obrigado. Do Nil. Teus trabalhos são muito massa, cara. Teus trabalhos são incríveis. Olha que coisa linda. Então, essa é uma das cabeças... Eu iniciou essa série em 2015. E com esses estudos que eu estava fazendo, eu encontrei uma forma de aprender, desenhar cabeça. Entendi. O nome é o Loomis Method. E essa era uma forma de fazer as proporções, usando círculos. E que eu pensava, como eu vou traduzir isso a escultura? Então, eu fiz esses círculos usando o método dele, as linhas, e eu fiz como uma estrutura. Massa. E depois, com essa estrutura, eu pegava as linhas, cortava e começo a deformar e criar minhas cabeças. Então, por exemplo, com essa peça, é difícil ver, mas tem linhas onde você tem um círculo. O círculo é basicamente, tem um círculo 2/3, um círculo aqui. Tem uma base matemática. Sim, aí, né? E tem as proporções, que pega massa. o nariz, dobra o nariz, tem até queixo, a nariz, você faz um cópia aqui, tem a linha de cabelo, então você começa a ter as proporções. Nossa. E eu traduzi esse sistema para desenho clássico da Art Students League dos Estados Unidos, nos anos, acho que foi anos 50 ou 40, 30 talvez. E eu fiz uma versão usando arame para fazer o tridimensional e sair esse trabalho. Lindo, lindo. E aí a gente vê a comunicação, né, fantástica da arte e da matemática. Sim. Que a gente, só nessa cabeça aqui, tu falaste pelo menos 3 vezes em proporção. Né? E proporção é matemática pura, né? E círculo, né? E a questão da geometria mesmo, né? Da geometria a serviço desse trabalho belíssimo, orgânico. Outra coisa que eu
que sempre pensava sobre esses trabalhos da Rami é que são linhas, não vou falar infinito, mas o que eu estou tratando de criar é que uma pessoa vê as linhas que faz os contornos, mas um desenho linear, as linhas têm começo e fim. Mas eu quero que as linhas não terminem. E aqui não termina. E você fica olhando, se uma pessoa fica olhando, a linha e vai, ela não vai, consegue, vai, não vai. Ela não consegue chegar ao fim. Sim. Né? É um caminho para o infinito, realmente. Que massa, cara. Vamos para frente. Lindo demais. E conceitual, né? Então, essa é, Poxa você vida. vai ver. Então, esse é um trabalho que eu fiz e para a audiência eu vou explicar um pouco. Qual o tamanho desse trabalho? Então, essa peça é o baseado, referência à cabeça de Davi, e essa cabeça tem pescoço tem 3,5 metros. Que maravilha, cara. E no chão você vê um estudo do torso de Davi, que tem 2,5 metros. Então, um dos meus sonhos, eu vou criar uma releitura de Davi para Paripuera. Que massa. A ideia é interessante e acho que vale explicar um pouco, porque aqui no Nordeste temos um dos 5 cópias autorizado, do Davi, usando o mesmo mármore. Tem 5 no mundo. Que massa. E um está na coleção do Instituto Brenan, em Recife. Maravilha. E minha frase é: por que pessoas em cidade, capital grande como Recife têm acesso à arte e uma pessoa que mora em Paripuera não tem? Pronto. Uma criança. Então, eu vou Então, é uma criar... questão de acessibilidade, Sim, né? é acessibilidade, porque pessoas não entendem arte lá porque não têm contato. Não tem acesso. Mas agora eles têm contato. Que massa. Cada que pessoa massa. que visita minha casa tem acesso à E um arte. trabalho lindo, né? 3,5 metros, uma cabeça de 3,5 metros. Uma das minhas dificuldades é para expressar sair no mundo, no mundo virtual, é fotografar esses trabalhos é muito difícil. Você vai ver, por exemplo, essa é uma foto meu, mas eu usando minha Motorola e já. E eu tenho algumas fotos... Ficou massa, cara. Tá massa. Tem algumas fotos em essa coleção que você está usando, feito por um profissional. E o problema com a Rami é o trabalho... é o problema de fotografar arte, é luz. E essas esculturas são transparentes. Então, muito difícil criar o sentimento. Que eu falo a qualquer pessoa, você tem que visitar Paripuera, cara. Massa. Ou eu tenho que visitar Fortaleza. Porque a transparência, ela com o fundo branco, né? Você acaba não trazendo tanto a imagem para frente, né? E esse trabalho, pessoalmente, deve ser uma coisa impactante. Né? Se tem outra coisa que à noite pessoas veem, e é uma das coisas que volta a Alexander Calder, ele explorou isso, que você tem 2 obras em um. Tem poucas coisas quando você tem essas ofertas 2 por 1, sempre é uma coisa... Sempre é uma coisa que não é muito boa, né? Sim, mas com a arte da Rami, a escultura da Rami, você realmente tem 2 obras por 1. Porque com luz apropriado, você criar uma sombra na parede, massa. Que é um desenho muito interessante. Que massa. É difícil lá porque essas fotos foram durante o dia. Mas você dá com essa peça no chão, você viu essa sombra. Mas à noite, com a luz, a sombra deve ser incrível. Incrível. Né? Deve ser incrível. E esse foi um dos momentos em minha vida lá, com essa peça que está no chão, eu começo a ficar sentado com as luzes, tirando as luzes, só olhando a peça e a sombra.
eu começo a ficar encantado com o meu próprio trabalho. Que massa. É uma descoberta, né? E isso foi uma coisa que, não, isso não é egoísta, não é arrogante, é uma coisa que estou começando a descobrir eu e meu trabalho. Cara, massa. E tem massa. muito... Viagem tem muitos mais na frente. E você vai passando o tempo e vai olhando o próprio trabalho, você vai, não sei se a palavra é se acostumando com ele ou se encantando com o próprio trabalho. Às vezes você olha e acha que poderia ter feito diferente. Mas a maioria das vezes, quando o trabalho, você começa a dar o trabalho por acabado, porque é difícil terminar o trabalho desse e dizer, obviamente, terminou. Né? Porque, às vezes, é um trabalho que ele tem uma certa abstração. Né? Sim, mas... Não tem como. Mas também, no mesmo tempo que eu concordo plenamente com isso, tem outra coisa com esse trabalho que, como uma coisa muito técnica, é como uma pessoa aprendendo guitarra. Você aprende, você toca uma coisa, todo mundo aplaude, isso é brilhante, e depois, um ano, você ouve e pensa, não, poxa, não era aquilo. Não é. E você tem que aprender mais. Isso. Então, eu começo a abraçar uma filosofia que, não sei como traduzir, da mestria, que é como o dojo, da coisa das artes marciais. Você vai ser um discípulo, um aluno de uma coisa para a vida inteira. Você nunca vai deixar de ser o estudar. mestre. E eu ouvi uma vez falando isso, o Dalai Lama, falando, olha, meditação, eles falam, mas você é o mestre. Ele fala, não, eu sou iniciante. Poxa. Eu ainda tenho muito longe. E esse cara que fica a vida inteira. Legal, viu? Então, eu acho é a humildade que do artista de saber que está sempre aprendendo também. Então, né? você sempre tem que... O trabalho vai guiar e você vê, não, eu tenho que fazer essa outra coisa. E vai ficar aprendendo. Aperfeiçoando, né? Sim. Vamos para frente. Lindo demais, cara. Lindo demais. Então, isso que eu estou falando. Essa foto, eu gosto muito, mas não foi meu. Foi de um fotógrafo, a profissional. austriaco. É uma exposição. Ficou linda essa foto. Do Parajuru, o refúgio. Porque aí você tem dois planos, né? Ele trouxe a escultura para cá e desfocou o plano de fundo, né? Ficou lindo, cara. E essa peça foi feita como um estudo de uma encomenda de raça Whippet, raça de cachorro, para a pessoa que fez a encomenda era presente de aniversário para o esposo. Eles tinham duas cachorras. São apaixonados pela raça, para né? essa raça. E então essa raça tem abdômen muito grande, tem pescoço elongado, e eu ficava estudando. Anatomia do cão, né? Do cão. Massa. É muito... E isso é... E eu começo a observar meus próprios cachorros. Eu estava olhando agora pensando nisso. Eu crio o boxer, a Lenise deve estar vendo aqui, deve já estar encantada. E como é que será, né, a escultura do boxer? Né? Então essa coisa, você começa, e essa coisa de desenhar. Desenhar um ato meditativo. Você tem que ser o lápis. O problema da verdade de desenhar, minhas esculturas são, até certo ponto, desenhos em espaço. Com certeza. Então, o problema de desenhar, o problema de olhar. E traduzir o olho é que você está fazendo. O trabalho motor de desenho é o mesmo de escrever seu nome. A dificuldade manipular arame não é grande. A dificuldade é ver que você está fazendo. Enxergar no espaço a coisa sendo criada. Que você está vendo no animal a uma linha em sua escultura. É incrível isso. Então, essa coisa é uma coisa onde você tem que entrar em uma certa meditação. É um transe, né? E você tem que ser unido com o processo de ver e manipular. Deve ser uma coisa incrível começar e ver a coisa sendo criada. E a escultura, conversando com o Siebra outro dia, eu estou começando a mexer com barro,
é muito diferente da tinta, da pintura, porque na pintura está 3 dimensões. Você cria algo novo, óbvio. Você tem uma tela em branco e vem algo novo. Mas a escultura, você cria um ser, né? É como aqui, é um cachorro, pode ser um touro, e pode ser algo abstrato, mas é algo novo, tridimensional no mundo, coisa né? de barro que me impressionava muito. Eu tenho pouco trabalho com isso, mas eu vi o pouco que estava fazendo quando eu estava estudando com Marcelo, meu amigo, Marcelo Melo. E ele falava isso para mim. Você começa com uma massa muito bruta, e você está pensando que tem que tirar muito, e você tira, você começa a criar o volume que você está buscando. Mas chega um momento, você viu que você tira uma lâmina quase como um papel e muda tudo. Muda tudo, é verdade. E eu vi isso com esses trabalhos. Por exemplo, com os cachorros, eu fiz um primeiro e não era nenhum cachorro, era um monstro, é um pesadelo. Segundo, começa a ver um cachorro. Terceiro, você começa a enxergar a linha. Mas não existe uma linha, não existe um contorno, porque é uma coisa contínua. Solta no espaço e você vai... É como se fosse uma tecelagem, né? Só que com arame. E, Nil, não tem um momento em que começa a fazer uma peça e sai outra e tu deixa, diz, cara, ficou massa assim, ou sempre tem um projeto e vai para o projeto? Mas o problema, você chega a um ponto final, é difícil. Esse é o grande problema. Você sempre quer mexer, sempre quer modificar. Então, o projeto ajuda para chegar ao projeto, né? Para ter um fim. Às vezes, eu uso até pura matemática. Eu vou dar exemplo. A cabeça de Davi, eu posso continuar sempre, porque tem erros. E eu chego um momento... Mas ninguém vai conseguir ver esse erro. Sim, não, mas eu estou vendo. E eu chego... Massa. E eu tenho uma coisa muito louca, eu não trouxe, esqueceu. Me livro com as horas, porque eu começo, desde eu chego no Paripoeira, a escrever cada minuto do meu trabalho um livrinho preto. Então, eu posso falar a pessoas... Foi registrando o trabalho. Então, se é 8 de março, eu coloco 9h35, trabalho até 10h40 e eu somo as horas e eu tenho... Então, por exemplo, eu posso falar que em Paripoeira eu fiz, por exemplo, mais de 10.000 horas do trabalho. Que massa, cara. Mas com o Davi, essa cabeça grande que você viu, eu posso falar, e isso era o ponto, eu vou trabalhar esse ponto, eu vou parar esse ponto quando eu chegar lá. Porque essa cabeça foi 1.000 horas de trabalho, exatamente 1.000 horas, então, feito em exatamente 250 dias de trabalho. Que maravilha! E essas 1.000 horas de trabalho tu usou esse tempo como objetivo. Sim. Quando chegar nas 1.000 horas, eu paro? Isso não foi... Não foi proposital? Não. Mas eu começo a ver a possibilidade, eu estava chegando a um ponto final. Interessante. E fala, olha, eu gosto quando os números... Eu tenho mania, é coisa de matemático mesmo. Eu penso, puxa, faz uma escultura que foi exatamente 1.000 horas, em exatamente 250 dias. Não, isso é um desafio. Isso é perfeito. Tem uma coisa, tem uma parada. Eu vou parar. Tem uma parada aí, né? Nil, eu queria mostrar a imagem número 15 e a 16, só para a gente... Infelizmente, estamos chegando ao final do programa. Dá para começar. Grande Eu precisava mostrar esse trabalho. Esse trabalho eu tive na casa lá em Paripoeiras do Nil e da Rita e me encantei com o trabalho, né? Me encantei com o trabalho e não conseguia mais esquecer o trabalho, né? Tanto que acho que depois de uns 10 dias eu digo, ei, Nil, vou voltar e tenho que buscar o trabalho que eu não... E aí a gente acertou o valor, foi muito massa. E esse trabalho incrível, né? Essa foi feita no período de São Paulo. Então, quando eu estava trabalhando com soldagem elétrica. Massa. E por que touros? Eram muitas coisas, mas um dos motivos era que as influências de meu professor, Marcelo,
eram vários gaúchos que trabalhavam, o Chico Stockinger, e tem outros, que trabalhavam muito com o touro. O touro Entendi. também tem como um tema, existe na mitologia grega, como Isso. Minotauro, existe no trabalho de Picasso. Touro é uma coisa muito clássica. Representa força, né? E a força, mas ao mesmo tempo, uma nobreza. Exatamente. Experimentou uma coisa chocante, mas extraordinária, os corridas de touro em Lima, que é uma coisa chocante, mas é uma coisa poderosa. Culturalmente poderosa, né? Sim, porque isso era uma influência com Picasso. Massa. E capturar, transmitir um sentimento do touro, porque para mim é um animal nobre. Nobre e belo, né? Nobre, belo, né? Mas tem essa coisa transcende, né? não, contraditória. Contraditória. Por exemplo, o Minotauro, que é um monstro e um deus. Isso. No mesmo animal. Isso. Um touro é um perigo e e uma beleza, uma coisa bela, né? E uma coisa nobre. Então... Nil, com essa imagem, a gente fecha o Hashtag Arte de hoje. A gente podia conversar horas e horas e horas, né? Um papo massa. A tua trajetória é belíssima, né? Incrível, né? Muito obrigado. Agradeço demais a tua presença aqui e vamos bater muito mais papo sobre arte, né? E também eu vou para vocês. Eu quero oferecer, lógico, qualquer pessoa me encontra com Neil Priest no Instagram. No Instagram. E se você quer visitar Paripueiras, casa em né? Paripueira, Paripueira é um lugar extraordinário. Esse litoral, lindo mesmo. as praias, tudo. Combina lá no Instagram, né? Bate papo e marca, né? Mensagem. O ateliê do Nil é uma coisa belíssima, é extraordinário. E também eu vou oferecer licores feitos na e um casa café maravilhoso. Café, e vai poder ver a cabeça de Davi, que é magnífica. Então, eu né? espero encontrar pessoas. E temos um projeto para o futuro abrir como Casa Cultural. Que massa! E esse não vai ser o último... Colocar... vamos ter outro Hashtag Arte falando e fazendo a visita. E colocar o estúdio, o ateliê no circuito de arte do Ceará. Né? Maravilha. Hashtag Arte com Neil Priest. Hashtag Arte. Viva a vida, viva a arte. Muito obrigado. Cara, massa demais, cara. Esse trabalho ontem eu peguei ele, estava...